Olá, muito bom dia. Depois destas palavras, não sei muito bem o que mais dizer. Portanto, muito obrigada por esta introdução, não sei se merecida, mas ah, eu estive aqui a pôr também umas pequenas palavras para vos transmitir hoje e tenho que dizer que provavelmente o que vou dizer aqui é apenas os lugares comuns e que vocês todos já sabem. Portanto, não sei se vou trazer algo de novo. Mas vou apenas transmitir aquilo um pouco, o que é que eu sinto e o que é que eu gostaria, o que é que eu sonho que fosse o nosso país em termos de educação. No fundo, é isso, é trazer-vos aqui um pouco daquilo que eu gostaria que fosse o que é. Dizendo isto, eu gostaria de começar por dizer algo que é muito importante, que é o que nós fizemos no nosso país é algo ao mesmo tempo incrível. O que nós fizemos no nosso país é algo que, o que fizemos desde os anos 70 até agora, é algo realmente incrível. Eu, com toda a franqueza, se tivesse nascido 50 anos antes, não estaria agora aqui. É tão simples quanto isso. Eu não sou filha de pais que estudaram, não sou filha de uma família que tinha cientistas e simplesmente tive essa possibilidade de fazer. Agora, o problema é que ainda, mesmo assim, é para muito poucos. E, portanto, tem que ser para muito mais e com muito mais qualidade. E, no fundo, eu acho que isto traduz um pouco aquilo que eu gostaria de trazer aqui. Então, para mim, o que é a educação? E vão-me desculpar, porque, obviamente, para pessoas que pensam sobre isto muito mais do que eu, têm, com certeza vão achar que isto é tudo muito simples. Mas eu vou-vos dizer exatamente aquilo como eu penso. A educação, para mim, é a base sobre a qual se constrói o futuro de uma sociedade. E é o veículo que nos permite três coisas: adquirir conhecimento, desenvolver habilidades e descobrir vocações, e, para mim, o mais importante de todos, é sonhar e realizar os nossos potenciais. Cada ser humano nasce com um certo número de potenciais e a educação é esse que vai permitir que esses potenciais possam florescer e a pessoa possa realizar os seus potenciais durante o período de vida que tem. E isso, no fundo, e é um período de vida limitado, é um período que pode, cada vez é mais longo, mas a verdade é que continua a ser limitado e é isso que a educação apenas acelera para que esse potencial possa ser, no fundo, florescer e realizar-se durante esse nosso período de vida. Mas, no entanto, a verdadeira essência da educação vai muito além do indivíduo em si, das escolas ou das comunidades isoladas. A verdadeira importância da educação reside na sua universalidade e na qualidade que oferece a todos, independentemente de quem sejamos, de onde venhamos ou das nossas circunstâncias iniciais. E porquê que eu defendo uma educação de alta qualidade para todos? E eu acho que aqui também há duas razões. E uma é o imperativo moral. É óbvio que a educação é um direito humano fundamental que deve ser acessível a todos. O ser humano tem um potencial enorme e, portanto, no fundo, é algo que é imperativamente moral, da forma como a nossa sociedade foi crescendo e no nosso humanismo, que cada criança, adolescente e adulto merece a oportunidade de aprender, crescer e prosperar. Negar o acesso a uma educação de qualidade é negar a possibilidade de um futuro melhor, limitando o potencial humano e perpetuando desigualdades. E eu acho que este é um lado, mas eu acho que também há um outro lado que é tão ou mais importante do que este. É apenas uma estratégia pragmática. A educação de grande qualidade para todos é uma estratégia pragmática porque enriquece a sociedade como um todo. O sucesso, a inovação, o progresso não podem ser previstos com precisão, nem mesmo sem qualquer tipo de precisão. Nenhum de nós, não há um conjunto de iluminados que conseguem prever o futuro, que vão prever qual vai ser a maior descoberta daqui a 20 anos. Eu não estou a falar de um futuro daqui a 1000 anos. Daqui a 20 anos haverá alguma descoberta que faz uma mudança enorme. Nós não conseguimos prever isto. Nós não conseguimos prever em 2000 que em 2008, 2010, quase todas as pessoas tinham uma coisa deste tipo na mão e queriam estar a fazer isto. Sim, conseguimos prever nos anos 80 que iríamos às tantas comunicar com a imagem. Conseguimos, mas nunca ninguém conseguiu prever 10 anos antes que iríamos ter esta capacidade de ter tanta informação nas nossas mãos. E esse é um dos problemas maiores que estamos a ter agora. É porque, como não prevemos, agora temos uma dificuldade enorme em, no fundo, lidar com esta informação enorme que temos aqui e como é que ela vai simplesmente ser canalizada. E, portanto, na verdade, nós não sabemos quem será o próximo cientista, qual que vai fazer a próxima descoberta revolucionária, qual é o próximo líder que conduzirá a sociedades e a novos horizontes, ou o próximo artista que vai inspirar gerações.
Nós não conseguimos prever isto e, portanto, é do interesse de todos garantir que cada mente brilhante tenha a oportunidade de brilhar. A diversidade de perspectivas, de origens e experiências enriquece a sociedade e impulsiona a inovação. Isto é um clichê que agora todos nós ouvimos. Nós agora todos temos que ter diversidade, nós todos agora temos que incluir todos, etc. Mas a verdade é que a história mostra-nos. É que é dessa diversidade, e não é para ser um clichê, é que enquanto continuarmos a usar como clichê, é uma falsa esperança. Nós temos que usar como realidade, porque a verdade é dessa diversidade, é dessa forma de pensar de modo diferente e de não pensarmos todos iguais e como carneiros, como temos tendência a pensar, porque somos seres humanos e também somos seguidores. É dessa esperança que, no fundo, virão coisas diferentes. E quando todos têm acesso a uma educação de alta qualidade, a sociedade vai colher os frutos do talento, da criatividade e visões únicas dos seus membros. E, portanto, nós não podemos deixar por explorar qualquer fonte que pode vir aí de uma enorme inovação. E é por isso que temos que apostar em todos. Na verdade, isso ainda é muito mais crítico, se é crítico para o mundo todo e para o mundo global, é muito mais crítico quando começamos a pensar em sociedades ou em nações. Nós simplesmente temos que realmente pensar que num país como o nosso, que só tem 10 milhões, em que a grande maioria, em breve, muitas dessas pessoas já são mais velhas, o nosso universo de futuros inovadores, de futuros líderes, de futuros artistas que vão ter um impacto enorme nas pessoas é mesmo muito pequeno. Se nós simplesmente concentrarmos a nossa energia apenas numa proporção deles, então não temos qualquer capacidade de fazer nada para o futuro. Ok? Portanto, este é, no fundo, algo que nós devemos lutar incansavelmente para garantir que a educação seja acessível, equitativa, e eu vou já dizer um pouco o que eu penso sobre o que é ser equitativo e de alta qualidade para todos. Vou-me desculpar, mas eu vou ter que tirar o meu casaco. Está aqui muito calor. Quando penso equitativo, se nós queremos chegar a todos, e vamos só pensar no nosso país muito pequeno, todo muito igual, não estamos sequer a pensar no mundo inteiro, estamos a pensar no nosso país, que vai desde Bragança ao Minho, eu sou de Vila Nova de Gaia, junto ao Porto, até ao Algarve. Se nós queremos pensar em todos, nós não podemos pensar que vamos chegar a todos da mesma maneira. Nós temos que chegar a todos de uma maneira diferente. Mas aí vão-me dizer, isso aí fica caríssimo. Se eu tenho que fazer uma educação de qualidade individual, vai ser caríssimo. Eu penso que não terá que ser assim. Eu acho que nós temos que chegar a todos, mas de modo diferente, porque temos que encontrar, no fundo, as vocações. Eu disse que isto, no fundo, a educação tem 3 princípios, para mim. E esses 3 princípios são adquirir conhecimento. Sim, sem dúvida. A transmissão de conhecimento é algo muito importante, é o que nós fazemos normalmente na nossa educação, é transmitirmos esse conhecimento. E esse conhecimento, de uma maneira geral, deve ser mais ou menos igual para todos. Mas depois tem uma outra parte, que é desenvolver habilidades e descobrir vocações. E aí já tem que começar a ser, porque cada um vai escolher caminhos diferentes. E, portanto, aí a educação tem que estar aberta a todas estas vocações. Mas depois ainda tem o outro lado, e é o terceiro ponto, que é sonhar e realizar os nossos potenciais. Ou seja, nós abrirmos caminho para todos encontrarem as suas vocações, vamos permitir que possam sonhar e possam realizar essas vocações. Então, mas como é que nós poderíamos fazer isto? E, mais uma vez, eu peço desculpa porque isto provavelmente é apenas lugares comuns, todos já pensaram sobre isto muito mais do que eu, mas eu pensei disto de uma forma muito pragmática. Temos que pensar na forma e no conteúdo. Okay? Na forma, então aí é que eu estou mesmo, porque obviamente eu não sou pedagoga e obviamente não sou a melhor pessoa para falar sobre a melhor forma de educar. É um campo muito complexo, não há de certeza uma abordagem única que sirva a todas as situações. No entanto, independente das estratégias específicas que adotamos, o nosso objetivo tem que ser claro. Garantir que todos possam fazer o caminho da vocação. Garantir que todos possam adquirir conhecimento, mas consigam encontrar a sua vocação. Porque senão só estamos, no fundo, a perder energia. Porque, no fundo, as pessoas vão ficar pelo caminho e esse é um problema muito grande. A educação de qualidade deve ser um direito, obviamente, universal, que este é mesmo
um lugar comum. Então, mas como é que nós podemos fazer para isto? E eu acho que, em vez de nos basearmos, e é um pouco isto que nós estávamos aqui, que foi falado na minha apresentação, em vez de nos basearmos nas respostas, simplesmente nos basearmos nas perguntas. Todos nascemos com uma capacidade enorme de nos questionarmos. E todos nós sabemos isso. Para quem lida, muitos de vocês com certeza lidam com crianças até uma certa idade, ou têm filhos, ou têm sobrinhos, ou têm filhados, seja o que tiverem, e todos temos aquela fase das crianças que até são umas chatas porque não param de perguntar e nós não temos resposta. Mas o que é certo é que essa idade desaparece. E essa idade desaparece porque é uma idade, não é porque o nosso cérebro desaparece, não é porque nós deixamos de ser curiosos. Não, nós cada vez somos mais curiosos. As neurociências dizem-nos que cada vez nós somos mais curiosos. Mas simplesmente a nossa sociedade ensina-nos que somos uns chatos. E como somos uns chatos, temos que controlar as nossas, temos que acabar por nos dar com os outros e, portanto, temos que acabar por fechar a nossa capacidade de fazer perguntas se nos queremos dar em sociedade. É tão simples quanto isso. Ou seja, nós temos sempre esta capacidade de fazer perguntas, mas simplesmente há uma idade que nós percebemos que, se continuarmos a ser assim, não vamos ser muito bem vistos nos ambientes sociais e, portanto, acabamos por, no fundo, acabar com isso. A escola devia ser o local que não acabava com isso. A escola tem que ser o local que permite que todas as questões sejam colocadas e que aprendam rapidamente que nem todas as questões têm uma imediata... Não há questões estúpidas, mas nem todas as questões têm a resposta. Nem todos sabemos a resposta a todas as perguntas. E isso é algo que, ao mesmo tempo, põe o educador num lugar muito frágil, mas que é muito importante o educador estar muito confortável nesse lugar de fragilidade, que é o problema de nem todas as respostas, nem todas as perguntas têm resposta. E isso traz-nos um outro nível de educação para a sociedade inteira. Nós atravessamos um período de pandemia em que simplesmente era realmente uma incerteza enorme. Quando vamos ver, quando a pandemia surge, surgem logo, uau, o Bill Gates previu a pandemia, porque o Bill Gates, 10 anos antes, disse num seminário qualquer, um dia vamos ter uma pandemia. Não, Bill Gates não previu isso. Todos os cientistas sabiam que isso é uma questão de acontecer. Todos os historiadores, não precisavam ser cientistas, todos os historiadores sabem que isso é uma questão de tempo, porque aconteceu ao longo da nossa história. Portanto, ninguém previu isso. Mas, a seguir, surgiu um problema. Quem é que vai ter a solução para isto? Sim, e as pessoas acharam que vão ser os cientistas. E foram os cientistas. Foi a ciência, não foram os cientistas. Foi a ciência que simplesmente teve uma solução para a pandemia, como sempre aconteceu. Mas, durante o período em que a solução imediata não surge, vão surgindo pequenas soluções, a sociedade não está preparada para alguém lhes dizer que nós não temos ainda a solução. E isso cria espaços vazios e cria exatamente um lado de, se os cientistas não têm, outros vão ter. E vai ter a religião, e vai ter todo tipo de soluções menos pragmáticas que vão ter a solução para isto. E este é realmente o papel fundamental da educação. O papel fundamental da educação não é os 12 anos de escolaridade obrigatória, não é o período em que as pessoas estão na escola, é a educação toda para um todo na sociedade. E se realmente, quando crescemos, quando estamos no período obrigatório nas nossas escolas, nos for ensinado que não há resposta para tudo imediatamente, mas a resposta irá surgir, não há naquele momento, mas há uma solução para todos os problemas, só que temos é que trabalhar em conjunto para eles, acabavam-se os medos, acabavam-se as teorias de conspiração, etc. Portanto, a educação tem mesmo um papel fundamental, e a forma como nós educamos é que não é só o conhecimento que providenciamos, não é só toda a gente em casa saber multiplicar e subtrair e fazer equações, ou simplesmente saber que não existe geração espontânea, que a vida não surge do nada, ou simplesmente saber que houve a teoria principal que explica o universo, é o Big Bang. Tudo isso, nós temos esse conhecimento e podemos dar esse conhecimento. Mas tem que haver muito mais. A forma é mesmo, às tantas, o mais importante. Não a forma como é que vamos ter o horário das tais às tais, qual vai ser o programa que vamos dar. Esse é importante e, obviamente, há pessoas a pensar sobre isso. Mas há algo acima disso que é mesmo muito mais importante, que é transmitir que, como seres humanos, nós temos sempre a possibilidade de chegar às respostas.
não é temos imediatamente. E quando não temos, não há razão para entrarmos em pânico ou termos que ir arranjar as respostas mais estapafúrdias só porque nos satisfazem naquele momento. Não, essa é a forma, no fundo, é ensinar as crianças que podem sempre continuar a fazer perguntas, cada vez treiná-las a fazer as perguntas mais certas, as perguntas mais apropriadas para o momento e simplesmente perceberem que nem sempre há resposta para aquelas perguntas. Perceberem que a ciência, neste momento, está a fazer perguntas que fizeram no século XIII. Mas, na altura, não tinham instrumentos para responder àquilo. E agora estamos a responder dessa forma. E que essas perguntas agora também surgem porque surgiram outras respostas. E, portanto, como surgiram outras respostas, nós temos a capacidade de voltar a fazer perguntas. E, sem dúvida, que basear a educação em termos de forma na pergunta e na forma como não devemos ter medo da pergunta, não devemos ter medo da resposta, nem devemos ter medo da falta dela naquele momento, acho eu que é o maior serviço que a educação pode fazer à sociedade. E, enquanto ao conteúdo, para mim, eu acho que aí é o que é mais simples. Acho que a forma é difícil, mas acho que o conteúdo é o mais simples. Porque há 3 disciplinas que, no fundo, o mundo é muito vasto. O que é que a educação nos permite? A educação permite-nos nós percebermos como é que o mundo funciona. Aquelas 3 características. Ganhar conhecimento sobre o mundo. Simplesmente encontrar a nossa vocação. Como é que nós nos vamos posicionar no mundo. Como é que cada um de nós vai posicionar-se na sociedade. E depois sonhar. Simplesmente, muitos de nós vão fazer sonhos diferentes e vão dizer: eu gostaria de fazer algo diferente. Gostaria de ter esse sonho. E, portanto, no fundo, o mundo é vasto, é muito complexo, mas há 3 disciplinas básicas que, no fundo, ajudam-nos a compreendê-lo e de maneiras muito distintas. Eu, obviamente, pela minha vocação, digamos que favoreço uma delas, mas compreendo que todas têm que viver em paralelo. E são a filosofia e as humanidades, a arte e a ciência. São as 3 disciplinas, no fundo, que estão aqui e que explicam o mundo, que nos fazem entender o mundo e que nos vão ajudar aqueles 3 princípios. Se nós tivermos conhecimento delas as 3, nós vamos conseguir fazer o caminho mais simples para chegarmos à nossa vocação e, obviamente, se estivermos num ambiente que nos permite ter asas, vamos conseguir sonhar e encontrar novas soluções. Eu não vou explicar cada uma delas, escrevi aqui uma pequena frase sobre cada uma delas, sobre a filosofia, sobre a arte, sobre como é que no fundo elas podem ser, mas eu queria focar-me um pouco na minha preferida, que é a ciência. E não me levem a mal a minha arrogância, ok? Porque eu acho que elas são mesmo todas muito, muito importantes. Eu sou casada com um coreógrafo, portanto, acho que as artes também são importantes, pelo menos lá em casa é isso que eu digo, ok? Portanto, mas não vão levar a mal se eu me focar numa delas, que é a ciência. Porque eu considero que a ciência tem um lado que é uma ferramenta muito especial de como nós simplesmente podemos... como é que eu ia dizer? É a principal ferramenta de como nós podemos explicar o mundo, ok? Como é que nós podemos explicar o mundo de uma forma pragmática. Todos os outros permitem nós pensarmos o mundo, mas esta pode-nos arranjar soluções de uma forma pragmática como o explicar. E por isso, apesar de todas permitirem descodificar o mundo, eu acho que a ciência e a educação pela ciência deve estar muito presente nas nossas escolas, porque dá-nos um lado pragmático, dá-nos um lado racional, que eu acho que é importante, apesar de precisarmos também dos outros lados. E eu vou terminar aqui com uma crónica, e vou ler, é muito rápido, demora que era uns minutos, 1 minuto e meio, 2, sobre uma crónica que eu já escrevi em maio de 2021, mas que eu acho que, no fundo, não ia estar a copiar aqui coisas porque já escrevi e que achei que era apropriado para o momento, em que chamava Sonhar é preciso, viver não é preciso. E não imaginou a quantidade de e-mails que eu recebi, porque obviamente viver é preciso e é mais do que sonhar. Pronto. Achei simplesmente um jogo de palavras, ok? O tamanho dos sonhos deve sempre exceder a capacidade atual de realizá-los. Se os vossos sonhos não vos assustam,
é porque eles não são grandes o suficiente. Esta mensagem acutilante, que em 2011 Ellen Johnson Sirleaf, na altura presidente da Libéria e posteriormente laureada com o Prémio Nobel da Paz, dirigiu aos alunos de Harvard para quem discursava na cerimónia do término dos seus cursos. Nesse mesmo discurso, a Sra. Sirleaf, também ela uma ex-aluna da Harvard, mostrou-se muito otimista relativamente ao futuro, porque, como afirmou, todos os ali presentes tinham uma característica que os preparava para transformar o mundo: o facto de serem educados pela Universidade de Harvard. Ao ouvir o seu empolgante discurso, e podem-no ver numa página de YouTube, se puserem o nome dela, podem ver tudo, e não tem só esta frase, tem muitas frases super importantes. Ao ouvir o seu empolgante discurso, não pude deixar de me questionar: como aprendemos a sonhar? E, porventura, ainda mais importante, como podemos incutir nos outros a vontade de sonhar? Quando somos crianças, todos nos perguntam o que queremos ser quando formos grandes. E as respostas mais frequentes têm pelo menos duas características comuns. Em primeiro lugar, são ambiciosas, mas por outro lado espalham o imaginário visível da realidade de cada criança. Querer ser astronauta, bailarina ou jogador de futebol com 4, 6 anos de idade parece ser mesmo muito ambicioso. Uns anos mais tarde, pretender ser médica, professora ou atriz continua a ser vista pela sociedade como algo de ambicioso. Mas quando faço a mesma pergunta a alunos que já fizeram as suas licenciaturas e querem ingressar um mestrado ou doutoramento, as respostas mais comuns são: professor universitário, investigador ou ingressar numa posição na indústria. E eu constantemente e com alguma dose de desespero questiono: para onde foi a ambição? Como é que alguém que se esforça para fazer um doutoramento não sonha fazer uma descoberta que possa salvar vidas ou que possa até ser reconhecida com o Prémio Nobel? E só recentemente me apercebi de que o erro não está nas respostas, mas sim na pergunta que fazemos repetidamente a todas as crianças, adolescentes e jovens adultos. Essa minha constatação surgiu quando uma cientista que admiro muito me perguntou: desde quando passaste a ter noção de que querias e podias mudar o mundo? Perante a minha atrapalhação, a resposta não se fez esperar, mas vinda do lado de quem me questionava. Para mim, foi no meu primeiro dia de aulas, quando eu tinha 6 anos. O meu pai caminhou comigo até à porta da escola e disse-me antes de se despedir: este é o local onde, a partir de hoje, terás acesso a todas as ferramentas que precisas para um dia poderes mudar o mundo. Aproveita. Sendo que o importante não é como nos imaginamos como profissionais, mas o que ambicionamos fazer com os recursos que vamos adquirindo ao longo da vida, Ellen Johnson Sirleaf, a primeira senhora que falei, também reflete sobre a importância dos nossos sonhos serem grandes, eu diria gigantescos. A verdade é que, se começarmos com um sonho pequeno, à medida que a vida vai impondo exigências e entraves à sua realização, pouco ou nada vai sobrar do sonho original. Proponho que a pergunta seja reformulada e se repita ao longo da nossa vida, focando-a na ambição de que podemos realizar e não apenas num futuro emprego ou categoria profissional. E mais ainda, que essa mesma pergunta se aplica ao nosso sonho coletivo. Perante os enormes recursos a caminho do nosso país, deveríamos colocá-los aos nossos governantes. Senhor Primeiro-Ministro, senhores Ministros, qual é o vosso sonho para Portugal e como pensam concretizá-lo? E esta foi a crónica que eu escrevi e eu acho que é mesmo isso que nós devemos fazer, todos como um papel na educação da nossa sociedade. É estarmos sempre a questionar a nós próprios, a todos que passam pelas nossas vidas, quais são os sonhos dessas pessoas, como é que os pretendem concretizar. Eu tenho que vos dizer que esta minha amiga, a Sangeeta Bhatia, que é uma pessoa no MIT, que me fez esta pergunta, quando me fez esta pergunta, eu não tinha resposta para ele. Eu achava que era demasiado arrogante eu alguma vez sequer me ter questionado ou ter pensado que eu poderia mudar o mundo. Mas eu acho que é mesmo esse tipo de ambição que nós devemos incutir em todos e eu acho que esse é o papel da nossa educação. Peço desculpa que me demorei muito.